13 sinais de Deus para você ser feliz no trabalho e na vida pessoal. Muitas pessoas vivem pedindo sinais de Deus para mudar de vida, sair de um trabalho, terminar um relacionamento, começar de novo. Mas poucos aprendem a reconhecer quando os sinais de Deus não são para sair, mas para ficar e florescer. Talvez você esteja em uma fase da sua vida em que tudo está mais leve, mais claro, mais estável, e ainda assim sente culpa por estar feliz. Ou pior, nem consegue perceber que está, porque a rotina, a comparação com os outros, o medo de perder, ou até a pressa em buscar o próximo passo, roubam a capacidade de enxergar que Deus já está agindo no agora. Você já orou por paz? Já pediu direção? Já clamou por equilíbrio emocional, por estabilidade, por uma vida com sentido? E se Deus já respondeu? E se você está tão acostumado a procurar problemas que não consegue celebrar o tempo de resposta? A felicidade, para quem anda com Deus, nem sempre vem em forma de euforia. Às vezes ela vem como paz que não grita, mas governa. Como leveza que não faz barulho, mas sustenta. Como rotina simples, mas cheia de sentido. A gente foi treinado a reconhecer o agir de Deus quando as coisas saem do controle. Mas e quando tudo começa a entrar no lugar? E quando você dorme tranquilo, acorda com propósito, sorri sem forçar, trabalha com dignidade, serve com prazer, vive com equilíbrio? Isso também é presença de Deus. Isso também é resposta. Isso também é espiritual. Esse vídeo é um chamado para você que está cansado de procurar sinais dramáticos. Talvez hoje Deus só queira te ensinar a enxergar a paz como sinal, a leveza como direção, a constância como bênção. Você vai descobrir agora 13 sinais espirituais e emocionais de que Deus está confirmando que você pode ser feliz. Não só na vida pessoal, mas também no seu trabalho, na sua rotina, nas suas escolhas. E quando você reconhecer esses sinais, tudo muda. Porque quem identifica a bênção, multiplica a gratidão. E quem é grato por onde está, atrai ainda mais da presença de Deus. O primeiro sinal de que Deus está alinhando sua vida com o que Ele planejou é silencioso, mas profundo. É quando você acorda e, antes mesmo de qualquer notícia, qualquer mensagem ou qualquer acontecimento, seu coração está em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque algo dentro de você parou de lutar contra o tempo, contra o medo e contra as expectativas irreais. É a paz que excede o entendimento, começando a ocupar o espaço da ansiedade. Esse tipo de paz não vem de um salário alto, de uma rotina sem desafios ou de uma vida controlada. Vem de uma alma que já entendeu que o dia pode até ser imprevisível, mas o Deus que sustenta o dia continua no controle. É uma segurança silenciosa que mora por dentro, uma voz que não diz, vai dar tudo certo, mas que garante, mesmo que algo não dê, você não estará sozinho. Essa paz é diferente da calmaria, porque tem dias que você vai acordar com tarefas difíceis, com problemas a resolver, com dores para enfrentar. Mas a paz de Deus é presença, não ausência de problemas. E quando ela te visita logo ao despertar, é como se Deus estivesse dizendo, vai, eu estou com você. E isso é suficiente. Se você está experimentando esse tipo de começo de dia, celebre, porque você está vivendo mais do que estabilidade emocional. Está vivendo uma realidade espiritual, onde o seu espírito já reconhece que Deus te plantou num tempo de equilíbrio. E quando a paz é a primeira coisa que chega com o novo dia, pode ter certeza, a sua alma está bem cuidada por aquele que te conhece por inteiro. Durante muito tempo, a segunda-feira foi um peso, um lembrete de que a rotina te esmagava, que o trabalho era um fardo, que sua vida estava girando em torno de algo que você não escolheu ou não suportava mais. Talvez você vivesse esperando a sexta-feira chegar, como se a semana fosse apenas um intervalo entre um cansaço e outro. Mas quando Deus começa a alinhar o seu coração com o propósito, isso muda. Você percebe que está no caminho certo quando a segunda-feira deixa de ser um fardo e passa a ser uma continuação do que Deus já está construindo em você. Você não sente mais aquela angústia ao olhar para a semana. O domingo à noite não é mais marcado por ansiedade,
há uma leveza nova no ar. Não porque o trabalho ficou mais fácil, mas porque o seu espírito está em paz com o que está fazendo. O propósito transforma até a rotina. A presença de Deus não está só nas vigílias ou nos cultos de domingo. Ela se manifesta na hora que você acorda cedo, no transporte, nas reuniões, nas tarefas repetitivas, no simples ato de cumprir bem o seu papel. Quando você entende isso, até a segunda-feira vira ministério, até o trabalho vira altar. Esse é um sinal claro de que Deus te posicionou. Você parou de fugir da vida, começou a viver com consciência de missão. E quem trabalha com propósito não acorda com peso, acorda com direção. O dia pode ser cheio, mas o coração permanece leve. Isso é paz, isso é sinal. Isso é Deus te dizendo: continue, eu estou nesse lugar com você. Você sabe que está entrando num tempo abençoado quando percebe que os detalhes voltaram a ter valor. Quando o café pela manhã parece mais gostoso. Quando uma conversa simples gera riso verdadeiro. Quando um pôr do sol te para por alguns segundos. Quando um silêncio não é mais vazio, mas descanso. Essa sensibilidade não nasce do acaso. Ela é sinal de cura, sinal de que Deus está restaurando seu olhar. Durante as fases difíceis, tudo perde cor. A alma cansada não enxerga beleza. A mente ansiosa vive sempre no depois, nunca no agora. Mas quando Deus começa a aquietar a tempestade interna, os sentidos espirituais despertam. Você começa a notar o que antes passava despercebido. Coisas que parecem pequenas aos olhos do mundo, agora são testemunhos diários de que o céu está tocando a terra na sua vida. Essa leveza não é fruto de distração, é fruto de reconexão com Deus. É quando você entende que a verdadeira alegria não depende de grandes acontecimentos, mas de pequenos sinais da presença de Deus no cotidiano. O coração agradecido volta a perceber que o milagre não está só nas grandes reviravoltas, mas na paz de conseguir sorrir num dia comum. Quando você se pega sorrindo sozinho, sem motivo aparente. Quando você chora por gratidão ao invés de dor. Quando você repara em detalhes que antes eram invisíveis. Isso é o Espírito Santo dizendo: estou devolvendo a sensibilidade da sua alma. Você não está mais sobrevivendo. Está começando a viver. Um dos sinais mais profundos de que Deus está te alinhando com a felicidade e o equilíbrio é a liberdade interior para tomar decisões com paz. Quando a alma está ferida, ansiosa ou desorganizada, até o sim pesa e o não machuca. Você se sente preso às expectativas dos outros, aceita o que não deve por medo de decepcionar, diz não quando deveria dizer sim, porque não acredita que merece algo bom. Mas quando Deus começa a curar a raiz da sua insegurança, algo muda. Você passa a dizer não com firmeza, sem culpa, sem precisar se justificar a todo instante. Você entende que o seu não também é uma forma de amor, de proteção e de obediência ao tempo de Deus. E ao mesmo tempo, você aprende a dizer sim com liberdade, sem medo do futuro, sem se sabotar, sem ficar esperando que tudo desmorone depois. Porque agora você sabe, o que Deus está fazendo é estável. Você não precisa mais viver em modo de defesa. Essa segurança não vem da sua força, vem da presença de Deus gerando maturidade emocional. Quando o Espírito Santo governa sua identidade, você não vive mais refém da opinião dos outros. Você vive em paz com as suas escolhas. E paz nas decisões é sinal de alinhamento com o céu. Se você chegou nesse ponto em que suas palavras não nascem mais do medo, mas da consciência de quem você é e de quem está com você, saiba, isso é crescimento espiritual. É sinal de que Deus está te estabilizando por dentro, para que a sua vida também seja estável por fora. Existe um sinal silencioso de que você está vivendo um tempo saudável com Deus. É quando você cumpre sua missão diária sem precisar ser visto. Quando o que você faz no trabalho, em casa ou com as pessoas ao seu redor já te preenche, mesmo que ninguém aplauda. O reconhecimento externo não te move mais. A necessidade de aprovação perdeu força. Você sabe que está fazendo o que foi chamado para fazer, e isso basta. Essa estabilidade emocional e espiritual é fruto de identidade curada. Quando você serve com leveza,
trabalha com dedicação, contribui com alegria e termina o dia com o coração em paz, mesmo que ninguém tenha dito obrigado. Isso é sinal de que Deus está te sustentando por dentro. É um contentamento que não se explica, mas se sente, porque a sua motivação mudou. Agora, o seu serviço é para Deus, não para impressionar ninguém. Aplauso vicia, carência alimenta o ego, mas a maturidade espiritual te ensina que a verdadeira recompensa vem da presença. E que quando você está onde Deus te quer, a paz substitui a necessidade de palco. A aprovação dele vale mais do que qualquer curtida, elogio ou medalha. Se você chegou nesse ponto de fazer o que é certo, útil e importante, sem precisar ser aplaudido o tempo todo, saiba, isso é liberdade. E liberdade assim não é comum, é espiritual. É a voz de Deus te dizendo, você entendeu. Continue, eu vejo tudo. Um dos sinais mais profundos de que Deus está restaurando sua saúde emocional e espiritual é quando você volta a cuidar dos outros, mas sem perder a si mesmo no processo. Durante as fases de exaustão, cuidar se torna peso. Você ajuda, serve, ouve, dá, mas termina drenado, ressentido, esgotado, porque você estava tentando suprir o outro sem estar abastecido. Mas quando Deus te cura por dentro, esse ciclo muda. Você começa a servir com alegria e não com obrigação. Você escuta com paciência e não por medo de rejeição. Você se doa com sabedoria, sem cruzar os limites que Deus te ensinou a estabelecer. E o melhor, depois de cuidar, você ainda sente paz, porque agora sua fonte não é mais sua força, sua vontade, nem sua necessidade de ser aceito. Sua fonte é a presença, e quem serve a partir da presença nunca termina vazio. Quando você consegue ser canal de consolo sem se anular, quando cuida de alguém sem carregar a dor do outro como se fosse sua, quando ajuda sem esperar recompensa, isso é sinal de maturidade. É sinal de que você aprendeu a cuidar de si mesmo com Deus e por isso agora pode cuidar do próximo com equilíbrio. A verdadeira maturidade espiritual não é parar de servir para se proteger. É aprender a servir de forma leve, livre, com sabedoria e constância. Se você está nesse lugar, saiba, esse é um dos frutos mais belos da presença de Deus em alguém, porque só quem está cheio por dentro consegue transbordar de forma saudável por fora. Um sinal claro de que Deus está estabilizando sua vida é quando as situações que antes te tiravam o sono já não têm mais o mesmo poder sobre você. Os desafios continuam surgindo, as responsabilidades ainda existem, mas o seu coração não dispara como antes. O frio na barriga foi substituído por confiança. A agitação deu lugar à convicção. O que antes te paralisava, agora te movimenta com firmeza. Isso não significa ausência de medo, significa domínio espiritual sobre ele. É o Espírito Santo te fortalecendo internamente para que você não seja mais refém das emoções. A ansiedade, que um dia ocupou tanto espaço, agora cede lugar à fé. Você respira fundo, se organiza por dentro e enfrenta o que precisa ser enfrentado sem se perder no processo. Essa paz diante do desafio não é natural, é sobrenatural. Ela nasce da consciência de que Deus já te livrou de coisas piores, de que Ele te preparou para esse tempo, de que Ele vai à sua frente. Por isso, ao invés de pânico, você sente propósito. Ao invés de desespero, direção. Quando você percebe que os mesmos cenários que antes te desestabilizavam, agora te encontram mais firme, mais maduro, mais sereno, celebre. Isso é um milagre silencioso, uma cura emocional construída na presença, um sinal de que Deus está te treinando não só para suportar a pressão, mas para caminhar com estabilidade, mesmo quando os ventos sopram fortes. Há um momento da caminhada espiritual em que você percebe que não precisa mais correr atrás de algo grande o tempo todo. A alma se acalma, o coração para de viver projetando o futuro como se ele fosse a única chance de alívio. Você acorda e simplesmente agradece. Agradece pela rotina, pelo trabalho, pelas pessoas, pelos pequenos milagres que antes passavam despercebidos.
Isso não é conformismo, isso é maturidade espiritual. Quando Deus realinha sua visão, você entende que viver esperando o próximo milagre pode ser muitas vezes uma forma de ingratidão disfarçada. A bênção de amanhã não pode ocupar o lugar da fidelidade de hoje. O coração saudável aprende a valorizar o que tem, sem parar de sonhar com o que virá. Ele ora com expectativa, mas adora com gratidão. Você sabe que está num tempo de felicidade estável quando a sua oração deixa de ser me dá e se torna obrigado por. Quando você não mede mais a bondade de Deus pelas novidades que chegam, mas pela paz que permanece. A vida com Deus amadurece quando o foco deixa de ser o próximo presente e passa a ser a presença constante. Se você está vivendo esse tempo em que o agora já é suficiente, em que você não precisa mais de grandes mudanças para se sentir abençoado, saiba, esse é um sinal poderoso. Deus te amadureceu, te estabilizou, te ensinou a viver com contentamento. E quem é grato pelo agora estará pronto para qualquer novo tempo que o céu liberar. Uma das maiores escravidões emocionais é viver tentando provar algo. Provar que você é capaz, que tem valor, que merece respeito, que também pode vencer. Esse tipo de fardo consome por dentro, rouba a leveza do coração e transforma até as conquistas em batalhas. Mas quando Deus começa a curar sua identidade e afirmar quem você é nele, essa necessidade desaparece. E junto com ela, vem a paz. Você percebe que está num tempo de maturidade espiritual quando faz o que precisa ser feito sem a intenção de se justificar, se exibir ou se defender. Suas decisões não giram mais em torno do que os outros vão pensar. Você vive por propósito, não por expectativa externa. Você serve a Deus não ao olhar alheio. Isso é liberdade. A cura da alma se manifesta quando o seu sim não é manipulado por carência e o seu não precisa de explicação para agradar os outros. É quando você se sente inteiro com Deus e, por isso, não precisa mais buscar completude na validação de pessoas. O Espírito Santo te fortalece por dentro a ponto de você não precisar provar nada para ninguém, porque Deus já te aprovou. Esse tipo de segurança não é arrogância, é humildade curada, é silêncio com sabedoria, é firmeza com mansidão. É quando você entende que seu valor está em ser filho e não em ser admirado. Se você chegou nesse lugar onde a opinião dos outros perdeu o peso que um dia teve, saiba, Deus te libertou de uma prisão invisível, e essa liberdade é um dos sinais mais claros de que você está pronto para viver com leveza e profundidade. Nem sempre a confirmação de Deus vem com facilidades. Às vezes o ambiente é desafiador, os dias são exigentes e as pressões continuam. Mas ainda assim, dentro de você existe uma certeza inabalável. Você está exatamente onde deveria estar. Essa clareza não vem da lógica, vem do Espírito. É como uma convicção silenciosa que te sustenta, quando tudo ao redor tenta te fazer duvidar. Quem é guiado por Deus aprende a distinguir entre desconforto e desalinhamento. Só porque algo está difícil, não significa que está errado. E quando a sua fé amadurece, você para de correr atrás de zonas de conforto e começa a buscar lugares de propósito. Você entende que estar no centro da vontade de Deus nem sempre será fácil, mas sempre será certo. Essa consciência é sinal de estabilidade espiritual. Porque quem vive por sensações muda de direção a cada vento, mas quem vive por direção permanece mesmo em dias nublados. Você pode até não ver tudo com clareza, mas sabe em quem confiou, e isso basta. Se você está enfrentando lutas, mas sente paz. Se o cenário está apertado, mas sua convicção é firme. Se o caminho está exigente, mas sua alma está alinhada, isso é sinal. Sinal de que Deus te plantou nesse lugar. Sinal de que Ele está te fortalecendo ali. E quando Deus planta, Ele sustenta, Ele guarda, Ele faz florescer, mesmo em terreno seco. A alma ansiosa não descansa, mesmo quando o corpo para. Ela vive em alerta, tentando resolver o que ainda nem aconteceu, corrigir o que não depende mais dela e acelerar processos que estão nas mãos de Deus. O descanso
Nesse estado, vira culpa. Pausar parece perder tempo. Silenciar parece irresponsável. Mas quando Deus começa a curar a mente e realinhar o coração, até o descanso se torna espiritual. Você percebe que está vivendo um tempo saudável quando consegue parar sem se sentir inútil. Quando entende que produtividade não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazer o que Deus direcionou no tempo certo. Quando o silêncio não te assusta mais, mas te fortalece. Quando um momento de pausa não é mais uma ameaça, mas um presente. Esse é um dos sinais mais ignorados por quem busca crescimento. A cultura ensina que você precisa correr, se provar, não parar. Mas o céu ensina que até Deus descansou no 7º dia. E se Ele, sendo perfeito, parou, quem somos nós para achar que descanso é fraqueza? A paz de quem descansa em Deus é diferente da ociosidade. É uma confiança prática. É dizer com atitudes: eu fiz a minha parte, agora o resto está com o Senhor. E isso não é comodismo, é fé. Se você consegue viver momentos de pausa sem ansiedade, saiba, você está sendo curado de dentro para fora. E isso é sinal claro de que Deus está te ensinando não apenas a fazer, mas também a confiar. Durante muito tempo, sua oração foi movida pela dor. Era o sofrimento que te levava a dobrar os joelhos, a crise que te forçava a buscar a presença, o medo que fazia a alma clamar. E tudo isso foi válido. Deus ouviu cada lágrima, cada súplica, cada pedido desesperado. Mas agora algo mudou. A frequência do "me ajuda" foi substituída pelo "obrigado". A dor cedeu espaço à maturidade. A urgência deu lugar à gratidão. Esse é um sinal claro de que você entrou num novo tempo com Deus. Um tempo onde a oração não é mais motivada apenas por necessidade, mas por presença. Você não vai até Ele só quando precisa. Vai porque ama estar com Ele, porque sente saudade, porque reconhece que tudo o que tem, mesmo o mais simples, é expressão da bondade dele. A oração de gratidão é um termômetro da alma curada. Quem agradece pelo agora mostra que está em paz com o que vive, que não está preso ao futuro, nem paralisado pelo passado. Que enxerga o agir de Deus não só nos milagres extraordinários, mas na rotina redimida, nos dias comuns, nos detalhes invisíveis. Quando a gratidão invade sua oração, é porque a consciência da presença de Deus se tornou constante. Você sabe que Ele está contigo, mesmo quando nada muda por fora. E isso te basta. Se hoje você ora mais para agradecer do que para pedir socorro, saiba, você não apenas está feliz. Você está em um dos níveis mais profundos de comunhão com Deus. Talvez esse seja o sinal mais poderoso de todos, quando a paz deixa de ser condicional, quando ela não está mais presa ao valor que entra na conta, à organização da agenda ou ao humor das pessoas ao seu redor. Você já não vive na oscilação dos ambientes. Sua estabilidade deixou de depender do que acontece por fora e passou a ser resultado do que acontece por dentro. Dentro da presença, dentro da oração, dentro da confiança. É nesse nível que você entende o que a Bíblia chama de paz que excede o entendimento. Porque ela não faz sentido lógico, ela não se encaixa nas circunstâncias, ela simplesmente permanece. Você está ali, vivendo o mesmo trabalho, enfrentando os mesmos desafios, lidando com pessoas imperfeitas, mas algo mudou. Você. O seu espírito está ancorado em Deus. E quando a alma está ancorada, nada de fora consegue arrastá-la com facilidade. Essa paz não nasce da negação da realidade. Ela nasce da consciência da verdade. E a verdade é que Deus é a sua fonte, sua força, sua direção, seu sustento, sua segurança. Nada do que você faz define quem você é. O que te define é quem habita em você. E quando essa verdade se firma, a ansiedade se cala, o medo perde força e o coração encontra descanso. Se hoje você vive com paz, mesmo sem ter tudo resolvido, se você consegue sorrir com gratidão mesmo quando há incertezas, se sua alma não afunda quando algo sai do seu controle, isso é sinal. Sinal de que Deus não apenas está com você, Ele está te governando por dentro,
E quando Ele governa por dentro, nenhuma crise de fora pode dominar você.